A gente corre com o noticiário, Carla é professora, mas a gente vai e volta. A gente aqui salta o que já trouxe, inclusive a importância de Geraldo Alckmin, quando a gente teve toda a discussão do tarifaço no Brasil e no momento Alckmin também em pauta para as discussões da corrida de definição de vices para a corrida presidencial agora nesse ano. Queria te ouvir um pouco sobre o momento, uma vez que vemos que o partido de Alckmin está pressionando para manter a ideia dele como vice, mas existem planos também do governo federal de olhar para outro lado. Em que pé estamos nas negociações para a definição do vice da chapa de Lula para a eleição, Carla? Então, Nath, existem várias negociações em andamento. O Partido dos Trabalhadores é um partido político experiente, o presidente do partido é o Edinho Silva, um ótimo articulador que está olhando, vai ter composição partidária, enfim, tem todos os palanques principais para olharem, e um dos palanques mais importantes é São Paulo, né? E aí entra um pouco a figura do vice-presidente Geraldo Alckmin. O presidente Lula precisa de um palanque forte em São Paulo. A gente já fez essa matéria aqui no UOL, mostrando que alguns auxiliares sabem e defendem que ele vai precisar de alguns nomes ali que possam ir, digamos assim, para o sacrifício, não necessariamente para ganhar, mas que possam, né, fazer palanques fortes para o Lula, pelo menos ter a mesma votação que teve em São Paulo em 2022. Não cair, né? Imaginando que Tarcísio, candidato ao governo à reeleição, também terá palanques fortes lá e o presidente Lula precisa disso. Ah, mas o que isso tem a ver? Isso tem a ver porque o Alckmin é uma dessas figuras que o presidente Lula imagina que vai poder ajudá-lo na campanha. Outras personagens que estão, né, nessa toada aí de sacrifício, digamos assim, o ministro Fernando Haddad, que já declarou que não gostaria, mas que ainda vai conversar com o Lula sobre isso, e a ministra Simone Tebet, que é colocada agora como uma possível candidata em São Paulo, talvez ao Senado, e muita gente considerando que pode ser um nome forte também para o governo. Tá, e aí? Precisa definir tudo isso, são alguns personagens nesse xadrez. E aí a gente vai falar sobre a vaga de vice. A vaga de vice é cobiçada, o MDB, historicamente, né, se a gente for lembrar, já fez muitas parcerias com o Lula nessa questão. O Alencar foi um vice em que ele teve uma relação muito forte. Mas o Alckmin, falando com o auxiliar direto do presidente hoje, o Alckmin e o Lula, eles criaram uma relação, Nath, que segundo esse ministro, o presidente Lula não vai, se o Alckmin pedir a ele, olhando no olho dele, eu quero continuar como vice, me deixa aqui com você, o presidente Lula dificilmente não atenderia a esse pedido do Alckmin. Ah, mas o Alckmin vai pedir isso? Tem gente que não acredita, por quê? Porque o Alckmin é aquele cara que se coloca também um pouco à disposição. Ele não quer uma disputa em São Paulo, mas se for necessário, tem gente que acredita que ele faz, digamos, esse sacrifício, e ele mesmo está um passinho atrás, dizendo: eu vou ajudar, ainda é cedo para dizer aonde, o que eu vou ajudar. Então, o que acontece? Esse xadrez inclui outras legendas partidárias, né? A gente está vendo aí, a notícia é o PSB pressionando para manter a vaga de vice. Mas mais do que nada, manter a vaga de vice com o Alckmin é só pela figura do Alckmin e não pelo partido. Isso é importante. Caso ela seja mantida, ela será mantida pela figura e pela relação que o presidente Lula criou com o vice-presidente Geraldo Alckmin. Então, assim, as pessoas do Planalto dizem, olha, eles realmente criaram uma relação muito, muito forte entre os dois e que o presidente Lula não rifará Alckmin sem uma conversa muito profunda. Mas aí, para finalizar, qual é também o que me disse esse ministro? Mas não dá para duvidar da capacidade de convencimento do presidente Lula. Por exemplo, né, virando para o vice-presidente Alckmin, falando: eu preciso que você vá para São Paulo, mas caso eu ganhe, você pode ter um outro lugar de destaque no governo, que é uma das, digamos, uma das teses e teorias e informações que circulam aqui nos bastidores de Brasília, que já teria ali, por exemplo, um caminho para o Haddad também nisso, que o Haddad, se fosse ali para o sacrifício também, teria, e muita gente já diz isso no Planalto, uma promessa de que, caso Lula vença, ele poderia ficar na Casa Civil, sair da Fazenda, para a Fazenda ele não volta, ele precisaria ir para um ministério mais importante, esse ministério que é o ministério que coordena tudo, então ele iria ocupar hoje o lugar que é de Rui Costa.
O Alckmin, ele gosta muito também do MDIC, viu, Nath? Ele gosta muito do Ministério da Indústria e do Comércio, é um ministério que ele, como governador, ele conversa com pessoas que, quando ele era governador, né, ele tinha já muita interlocução, então ele fala muito bem com a indústria, é uma área que ele gosta, mas eventualmente, quem sabe, né, ir para o Ministério da Fazenda. Mas isso daí é uma questão só ainda na esfera especulativa, tá, Nath? Por quê? Porque ainda vão ter várias conversas para acontecer. E é nisso que o presidente Lula ele vai fazer uma viagem à Ásia agora depois do Carnaval, mas o tempo nesse caso está correndo porque algumas definições precisam ser tomadas. O palanque de São Paulo é uma delas e esse palanque só vai fechar quando essa questão também do vice estiver na mesa para ser decidida. Agora, como a gente fala, né, no momento atual, hoje, fevereiro, neste momento, o que está instalado no Palácio é que essa relação Lula e Alckmin está muito consolidada e que se o Alckmin resolver bater o pé, o Lula vai manter ele como vice. Mas aí a gente tem que esperar porque são muitas variáveis e o Lula é essa figura política que consegue conversar, tem um poder de convencimento, enfim. As cartas estão jogadas, tem muita gente aí já sendo colocada como possível candidato a vice também, o pessoal do MDB, os que são ministros, que foram governadores, mas hoje a aposta, pelo menos né, ali dos auxiliares mais próximos do Planalto, é que o Alckmin ainda continuará, ou tem chances reais de ainda continuar na chapa com o presidente. Vamos ver. Momento ainda de leitura de sinais, como a Carla trouxe aqui, né, professora, nesse xadrez para eleição. Queria uma análise sua partindo do ponto da repercussão. Quais seriam os prós e contras dessa decisão do governo pela manutenção ou não do Alckmin, na sua visão? Eu vou falar o que representa, mas vou dar um passo atrás. E acho que, enfim, o que acontece nos bastidores, a gente sempre vai ter uma versão que é muito interessada, né? Tanto para a imprensa quanto para pesquisadores. Mas o fato é que o que a gente consegue entender o que aconteceu é que faltou, assim, falando numa linguagem muito popular, faltou combinar com os russos, né? Para usar esse ditado, que basicamente é o seguinte: Lula estava em um evento. E aí ele, de uma certa maneira, já coloca o Alckmin nesse lugar como sendo, digamos, uma das pessoas responsáveis pela sua frente em São Paulo, sem ter combinado com o Alckmin, né? Sem ter combinado com o vice-presidente. O que causa um certo desconforto, é um incidente diplomático, digamos assim, dentro do governo. Porque ele poderia ter chamado o Alckmin, ter conversado melhor e ter feito essa costura. Não fez, aparentemente, porque as pessoas no entorno do Alckmin reclamaram um pouco disso, né? Que é uma maneira também muito diplomática, delicada do Alckmin também falar por elas. Mas o fato é que, no final das contas, eu acho que essa é a questão. Acho que faltou ali uma conversa melhor ajustada, né? Porque eu acho que a questão não é que o Alckmin vai se negar a estar numa posição ou outra, não é muito o perfil dele, mas a questão é a seguinte: não foi isso que tinha sido combinado. E aí, quando a gente tem essa possibilidade, isso significa que é uma possibilidade que foi colocada ali, um risco de meio que rifar o Alckmin e abrir espaço para alguém do MDB. Então, eu acho que essa é a primeira coisa que não foi muito bem acertada e isso não deveria ser feito dessa maneira. Sobre o que significa isso em termos de repercussão? Repercussão, basicamente, eu acho que a gente pode olhar e ver o seguinte: hoje, a escolha do Alckmin ser mantido como vice é trazer essa chapa um pouco mais para a esquerda, né, centro-esquerda, e de uma certa forma manter um alinhamento político, ideológico entre os dois partidos. O MDB significaria um ajuste, digamos, um pouco mais ao centro ou à direita, ao meu ver, um pouco mais à direita, e isso significa, enfim, em termos de trazer uma chapa que possa falar com setores que hoje essa chapa atual não fala. Vou dar um exemplo: setores do agronegócio. O MDB tem uma entrada muito importante no agronegócio, ainda que o MDB seja um pouco rachado em termos de que é norte, nordeste, sul e sudeste, mas o fato é que, principalmente norte, nordeste e centro-oeste, a gente tem setores do agronegócio e lideranças importantes no MDB que dialogam com esses setores. Então, eu acho que isso significaria um aceno para um tipo de setor que hoje é mais colado com a direita e, em certa medida, mais colado com o bolsonarismo. Isso, para fazer uma síntese, significaria esse, digamos, se fosse um pêndulo, uma ida, uma chapa, eventualmente, de outra configuração que não essa, um pouco mais à direita.